Olá, hoje eu vou gravar o segundo vídeo sobre o livro O Centro Espírita de José Herculano Pires. É um livro muito bom, então vamos lá. Esse é o segundo vídeo, eu já gravei um vídeo sobre este livro. No primeiro vídeo eu gravei 2 capítulos. Hoje eu vou gravar um capítulo. Depende do capítulo, dos trechos, né? Há trechos que são maiores, outros menores. Esse é o capítulo 2. Os serviços do centro espírita. Repito, este é um livro muito bom. Inclusive é um livro, há um site, a Biblioteca Espírita Virtual, que eu tenho no meu grupo. Eu coloco abaixo dos vídeos o meu grupo no Facebook, Casa Espírita Virtual. Lá tem o endereço da Biblioteca Virtual, que mudou, né? Por algum tempo eu fiquei sem saber acessar, né? E aí eu encontrei um endereço novo, mas se chama Biblioteca Espírita Virtual. O site está melhor, com mais livros, muito bom. E livros muito bons, as obras básicas, livros do Chico Xavier. Eu não me recordo, eu acho que tem este livro lá, no Centro Espírita, não tenho certeza. Eu sei que tem muitos livros bons. E para fazer download grátis. Bom, então vamos lá. É o capítulo 2 do livro O Centro Espírita, de José Herculano Pires. Se chama Os Serviços do Centro. Vamos lá. Muitas criaturas perguntam se os espíritas não são pretensiosos e orgulhosos ao se julgarem capazes de esclarecer espíritos desencarnados. Bom, ele está falando aqui do trabalho de desobsessão, né? O trabalho de desobsessão é aquele trabalho onde aos médios os espíritos comunicam, né? Mas ele vai explicar, eu já vou adiantar aqui. Eu mesmo tenho a opinião, e ele fala disso, né? Não é um trabalho que pode ser feito de qualquer jeito, como muitos fazem. Os médiuns têm que ser preparados moralmente e intelectualmente. Vamos ler. Continuar. Acham que esse é um serviço dos espíritos superiores e não dos homens. É claro, os espíritos que realmente coordenam, mas os espíritos que vão nos acompanhar, que vão cuidar do trabalho, são os espíritos que estão na relação direta conosco, com a afinidade que eles vão ter conosco. Repito, afinidade moral e intelectual. Tem que ser uma parceria dos homens, né, nós, dos humanos, e dos espíritos. Chegam a fazer cálculos para demonstrar aos espíritas que esse trabalho é vão, pois o número de espíritos que podem assistir em suas sessões é diminuto. Ou seja, o número de espíritos que vão aos trabalhos, comparado com a totalidade dos espíritos que existem, é muito pouco, né? Mas mesmo assim deve-se fazer o trabalho. Por quê? Esquecem-se de que toda atividade esclarecedora em qualquer campo vale mais pela sua possibilidade de propagação. O espírito Emmanuel, de quem eu gosto muito, que era o protetor de Chico Xavier, ele falava da importância da propagação da doutrina. E para se propagar bem,
deve se conhecer bem, né? Isso é muito importante. A dinâmica da comunicação é o principal fator da eficiência nesses casos. São muitos os exemplos históricos nesse sentido, mas nenhum é mais claro que o de Jesus, servindo-se de um pequeno grupo de pessoas para modificar com os seus ensinos, mesmo deturpados pela ignorância, a face do mundo. Realmente, Jesus é o maior exemplo. Com 12 discípulos, né, e os discípulos fizeram discípulos. Por exemplo, o apóstolo Paulo não conheceu Jesus pessoalmente, mas ele é o maior apóstolo até hoje, né? E os ensinos de Jesus estão aí. E Jesus dividiu a história. Então a propagação da doutrina é muito importante. Mas eu lembro aqui, o que propaga melhor é a exemplificação. Não é apenas falar. Porque falar todos falam, inclusive os hipócritas. Outro trecho. Essa multiplicação se processa num crescendo, atingindo progressivamente as centenas de pessoas e espíritos. Eu acabei exemplificando antes da hora. É o que os discípulos fizeram, né? Hoje nós temos o centro espírita, temos igrejas e muitas igrejas, muitos centros espíritas. Quem começou tudo isso? Foi Jesus. Jesus, com 12 discípulos, depois esses discípulos, e eles não tinham carro, não tinham dinheiro, né? Naquela época não tinha internet, e assim foi. E hoje nós temos os ensinamentos que temos, e infelizmente muitos ainda não dão a devida atenção. Por isso eu tenho meu grupo no Facebook, que eu vou colocar abaixo, tenho este canal no YouTube, procuro divulgar os ensinamentos e conto com você que está assistindo a este vídeo para me ajudar a divulgar, porque é muito importante divulgar os ensinamentos de Jesus e dos espíritos superiores. Muitas vezes, nas sessões, espíritos orientadores servem-se de um médium para doutrinar mais facilmente essas entidades confusas. Isso confirma a dificuldade acentuada por Kardec que espíritos mais evoluídos encontram para esclarecer os inferiores no plano espiritual. O livro dos médiuns é um livro importante. Primeiro o livro dos espíritos, depois o livro dos médiuns. E há essa colocação realmente de que os espíritos superiores, eles encontram dificuldade em se comunicar conosco. Por quê? Porque muitos de nós somos imperfeitos. Poucos de nós se destacam um pouco, como Chico Xavier, né? E há outros, mas poucos. E para haver uma boa comunicação, deve haver afinidade. Como eu disse, afinidade intelectual e moral, facilita. Mesmo assim o espírito pode se comunicar? Claro que pode. Mas ele vai ter muita dificuldade em transmitir a mensagem. Por isso nós temos que fazer a nossa parte. Estudar, né? As obras básicas são muito importantes. Estudar e nos esforçarmos para ter moral, se fazermos as coisas certas, ter aquilo que aprendemos no centro, tentarmos vivenciar, praticar. Senão não tem por que irmos ao centro.
a parte mais importante e necessária das atividades mediúnicas, mormente em nossos dias, é precisamente a da prática doutrinária da desobsessão. Trabalhar nesse setor é dever constante dos médiuns, vou ressaltar, é constante dos médiuns esclarecidos e dedicados ao bem do próximo. Repito, médiuns esclarecidos e dedicados ao bem do próximo. Não se pode colocar qualquer um para trabalhar. E muitos centros espíritas fazem isso, né? E as pessoas até, não, ele já tem que trabalhar, ele já fez tratamento. Não, tem que estudar. Não só estudar, tem que dar exemplo de que realmente pode ser considerado um discípulo de Jesus, um discípulo de Kardec. Discípulo é aluno, né? E o aluno tem que seguir os ensinamentos do mestre. É muito agradável recebermos comunicações elevadas de espíritos superiores, mas só as merecemos depois de cuidarmos com atenção e abnegação dos espíritos sofredores. Quem não gosta de receber comunicação de espíritos superiores? Mas isso é muito difícil, muito raro, né? Eu sempre digo, se comunicar comigo um espírito dizendo que é Jesus, eu vou desconfiar na hora. Eu vou falar, Jesus pode comunicar comigo? Claro que pode, mas é muito difícil, eu não tenho merecimento. Eu já vou desconfiar, eu vou falar, você me desculpa, mas para mim você é um espírito obsessor. Aí eu vou ver se o que ele vai me falar é digno de Jesus, né? Nós não podemos ser daquelas pessoas, só porque falou que é Jesus eu já vou ficar deslumbrado. Não é assim. Não pode ser assim. Seu objetivo, ou seja, o objetivo do centro espírita é o bem de todos, e não o desta ou daquela camada da população. A evolução social depende da evolução dos homens, que constituem e formam os organismos sociais. É pelo exemplo de fraternidade e não pela violência que podemos melhorar o mundo. A revolução cristã não se processou a golpes de violência, mas ao custo de sacrifícios e abnegações, de profundo respeito pela criatura humana. Ou seja, tudo isso nós vemos nos centros espíritas, né? Todos esses ensinamentos, mas eles devem ser vividos por todos, principalmente pelos trabalhadores, pelos médiuns, principalmente. Não importa se essa criatura é um potentado ou um mendigo, né? Ou seja, não importa se tem dinheiro ou não. A revolução espírita, que é filha e herdeira da revolução cristã, o espiritismo é uma religião cristã. Portanto, o espiritismo é baseado nos ensinamentos de Jesus. Não se faz ao poder precário e ilusório das armas destruidoras, mas ao ritmo das modificações conscienciais dos homens, na busca de paz e compreensão para que as atrocidades desapareçam da terra. Não podemos apagar fogo com gasolina, nem consertar o mundo com a substituição de castas do poder. Então, um exemplo rápido. Atualmente, muitas pessoas que se diziam cristãs, que se dizem, defenderam um candidato que defendia o uso de armas. Essas pessoas provam que não têm conhecimento do cristianismo ou que são hipócritas, ou as duas coisas.
porque cristianismo é amar e não armar. O centro espírita não pode trocar os seus serviços de amor e fraternidade pelo acirramento das lutas entre grupos e classes. Ele apela aos valores da inteligência, que através da razão equilibrada e da compreensão profunda das necessidades humanas, conduzem os homens a soluções e não apenas a tentativas de maiores conflitos. Então, repito aqui, como diz Herculano Pires, apela para a inteligência e para a razão. O Espiritismo tem 3 aspectos: religioso, filosófico e científico. Não é para qualquer um, como diz Raul Teixeira. Raul Teixeira é um grande estudioso do Espiritismo. Nos planos inferiores dos reinos mineral e vegetal, a vida é movimento e sensação. Mas nos estágios intermediários da animalidade se converte em conquista e domínio, elevando-se no plano hominal, ou seja, nós somos animais racionais. Nós somos do plano nós fazemos parte dos animais também, do reino animal. Lembrei a palavra agora. Nós somos do reino animal, mas já somos diferenciados. Então dizem hominal. O plano hominal, a consciência de si mesmo na busca da transcendência. Então, se nós somos seres humanos, nós temos a capacidade de ter consciência de nós mesmos. E temos que buscar a transcendência, a evolução. Se nós não temos essa consciência, não devemos trabalhar. Mas a culpa maior é de quem deixa, de quem permite trabalhar, ou seja, dos dirigentes mal orientados. Mal orientados, aos quais falta estudo, daí por aí vai. Nesse plano, o ser humano assume a responsabilidade da busca e só existe realmente superando as fases inconscientes do seu desenvolvimento, na medida exata em que sabe o que quer e por que o quer. E isso só é possível com estudo. Os pioneiros do Espiritismo, a partir de Kardec, todas as grandes figuras que souberam dar-se ao Espiritismo, ao invés de apossar-se dele, fizeram essa caminhada redentora, passaram por gigantesca odisseia espiritual, temperando-se nas encarnações sucessivas, para reimplantar na Terra a semeadura do Cristo, na ressurreição do seu Evangelho, da sua Boa Nova em Espírito e Verdade. Trecho muito importante. Os Espíritos se preparam para vir à Terra e ensinar. Kardec, por exemplo, se preparou. E eles se preparam em encarnações. Por isso não se justifica, é muita ignorância achar que uma pessoa tem que ser médium quando nem estudou ainda. Tem que estudar, tem que se preparar principalmente moralmente, né? Todos esses raciocínios que eu estou fazendo rapidamente, para não estender o vídeo, se aprende com o estudo das obras básicas, do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, do Evangelho e por aí vai. A cooperação das atividades de um centro espírita bem orientado é praticamente automática. Depois, no final, ele vai falar
Quer dizer, um centro espírita preparado sabe o que faz, é isso que ele quer dizer. Resultado do clima fraterno em que todos se sentam como em família, ajudando-se mutuamente. É nessa comunhão de esforços que os espíritos podem antecipar realizações mais fecundas. Mas, se no centro espírita se infiltra o espírito mesquinho das intrigas, e sempre tem, e as pessoas despreparadas que não sabem orientar permitem. Não é para permitir, porque senão estraga o centro todo. Então, das intrigas, das pretensões descabidas, das aversões inferiores, os dirigentes necessitam de muita paciência e tolerância para quebrar as arestas e restabelecer a atmosfera espiritual. Mas aqui ele está considerando que os dirigentes têm conhecimento e sabem o que fazer, né? Porque não adianta só... Porque tem gente que acha que tem paciência, mas é simplesmente omissa, né? Muitas vezes a pessoa... Kardec deu exemplo disso. Muitas vezes a pessoa tem que ser convidada a se retirar. Se não aceita a orientação correta, né? Se não aceita a prática correta, tem que se retirar. E para terminar, nada mais triste do que um centro espírita em que alguns se julgam mestres dos outros, quando na verdade ninguém sabe nada, e todos deviam colocar-se na posição exata de aprendizes. Os serviços mais urgentes de cada centro são atenção a esta frase, que eu estou terminando e com chave de ouro. Os serviços mais urgentes de cada centro são os de instrução doutrinária de velhos e novos adeptos, tanto uns como outros, carentes de conhecimento doutrinário. Bem executado este serviço, todos os demais serão feitos com mais facilidade. Por quê? Porque quem estuda, quem se esclarece, sabe o que fazer. Último comentário. Esse trecho, que ninguém é mestre, né? Ninguém sabe tudo, muitas pessoas publicam, eu já vi no Facebook, só que publicam com só o trecho, sem o contexto do texto todo, né? Algumas pessoas querem se justificar, porque querendo assim dizer que cada um, ninguém sabe tudo, eu não posso corrigir, ninguém pode... Claro que eu posso corrigir, eu tenho conhecimento das obras de Kardec. O que ele quer dizer aqui é, nós não sabemos o suficiente para discordarmos de Kardec e dos espíritos superiores, que são espíritos muito mais evoluídos que nós. Como eu costumo dizer, o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, todas as obras básicas, são obras que elas não precisam de acréscimo algum. Tudo que nós precisamos saber, usar para fazer palestras, está tudo lá. E tem gente que quer inventar, tem gente que quer acrescentar. Ninguém tem conhecimento para isso aqui na Terra. Bom, vou terminar por aqui, para não ficar longo. Espero que vocês comentem, porque este livro é muito bom. Espero que comentem, se quiserem façam perguntas, né? Eu estou à disposição. Eu coloco abaixo os sites que eu faço, não são espíritas, mas o conhecimento ali presente tem relação, né? Eu coloco as minhas redes sociais abaixo. Gostaria muito que pessoas adicionassem minhas redes sociais, se quiserem entrar em contato comigo também. Coloco o meu grupo espírita do Facebook, né? Bom, enfim, e peço que possam se inscrever no meu canal também. Muito obrigado a quem assistiu esse vídeo. Até o próximo.